This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Mic check. 1, 2. Are we recording? Hi, I'm Michelle Bernstein, an award-winning chef, restaurateur, and mom. I have a lot on my plate, including my psoriatic arthritis symptoms. That's why I was prescribed Cosentyx. It helps me move better. Cosentyx secukinumab is prescribed for people 2 years of age and older with active psoriatic arthritis. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. Ask your rheumatologist about Cosentyx. De surpresa pra você no seu feed, esse é o primeiro 8 e a Faixa. Um spin-off do Peladinha, um bônus, na realidade, pra gente comentar aqui um assunto diferente toda semana. Vidani, você tá prometendo o programa toda semana? Não, peraí. Por exemplo, semana que vem tem intervalo extra pra sair, né? Então, teoricamente não vai ter 8 e a Faixa. Mas eu quero que seja um marco na segunda de manhã, sempre que eu puder. Tá um pouco mais tarde esse aqui, mas sempre que eu puder, segunda de manhã, pra dar uma pontuada na rodada, nos assuntos ali que ficam de quinta até quinta, no meio da semana meio perdidos. Então, pelo menos eu não deixo esses momentos emocionantes passarem. Essa é a ideia do 8 a Faixa. Vai ter toda semana? Eu não garanto, porque eu tô testando o formato, vamos ver como a galera abraça. Lembrando que esse programa é um programa em vídeo transmitido no Spotify. Sim, estou com a Faixa e estou com a 8. Vou mostrar aqui, ó. E quem tá no Spotify vendo o vídeo teve o prazer de ver meu bumbumzinho fofinho, que delícia, olha que alegria, bom demais. Bom, esse programa nasceu pra justamente poder aproveitar esses momentos de emoção, como o que aconteceu nessa última semana com o Mundial de Clubes. E vai ser um programa mais curto, mais pocket. A ideia é que seja de fato um marco para comentar alguma coisa específica. No caso hoje, vamos falar aqui sobre o fim da segunda rodada do Mundial de Clubes, tá? E é um programa bem curtinho, de 10, 15 minutinhos, vamos ver se eu consigo resumir tudo o que eu achei dessa segunda rodada. Uma rodada histórica para clubes brasileiros. Esse Mundial de Clubes vem se tornando realmente um marco importante, eu acho que para os rumos da seleção brasileira também, né? Vem sendo legal para a gente se reafirmar como uma potência no futebol mundial. Óbvio que existe um abismo financeiro entre os clubes europeus de primeiro escalão e a gente, mas ainda com esse abismo a gente sempre foi capaz de competir, né? Se não lá nos anos 90, que o abismo não era tão grande, nos anos 2000, o que o São Paulo fez contra o Liverpool, o que o Corinthians fez contra o Chelsea em 2012, o que o Internacional fez contra o Barcelona em 2006 e por aí vai. E ainda assim tivemos vexames nessas épocas também, né? Mazembe e Inter em 2010, talvez o primeiro grande vexame da história, foi bem no meio desse período que a gente ia para o Mundial de Clubes para disputar. Depois teve o Galo e o Raja Casablanca, se eu não me engano. Já existiu Peladinha nessa época e a gente cobriu aqui um grande vexame do Galo. E se cria muita expectativa quando o time brasileiro vai numa final de Mundial no fim do ano. E eu acho que essa Copa do Mundo ela traz algumas especificidades interessantes para a gente discutir. Como, por exemplo, o fato de acontecer no meio do ano, onde nossos times estão num momento físico mais leve, né? Os jogadores estão melhores fisicamente, na sua grande maioria, do que os já exaustos dos clubes europeus. Lembrando que esse programa vai ter pouca edição, então vai ter sem trilha durante o programa, só no começo e só no final. A ideia é que a gente faça um papo mais solto aqui. Vamos falar da tabela do Mundial de Clubes para a gente poder debater, mas só concluindo o raciocínio, eu acho que para a seleção brasileira vai ser interessante para a gente olhar mais para dentro, em vez de procurar o jogador lá do time de terceiro, quarto escalão da Europa, olhar para um time de primeiro escalão aqui do Brasil, né? Um time que estiver jogando bem, um jogador que estiver se destacando aqui, mostrando que ele tem o potencial de se destacar numa competição internacional,
Como fazem os jogadores do Equador, como fazem os jogadores da qualquer outra seleção do mundo, a Argentina sempre teve jogadores em seus campeonatos nacionais e a gente, por um momento, perdeu a confiança de fazer isso. Pelo grupo A, hoje tem Palmeiras, Inter, Miami, Porto e Al-Ahly. O Palmeiras está relativamente seguro, tem um saldo de gol de 2 gols positivos, empatado com o Inter Miami, e um empate entre os dois já garante os dois nas oitavas de final. Problema pro Inter Miami, se o Palmeiras vencer, se o Porto vencer ou o Al-Ahly vencer por 2 gols, já vai pros cartões amarelos, já fica difícil lá. Então, o Inter Miami, eu acho que é o time que tem mais a que se preocupar. Óbvio que uma derrota pro Inter Miami, fora dos planos pro Palmeiras, seria uma tragédia e pode até eliminar o Verdão, realmente, né? Mas teria que ser uma derrota por 2-0, pro Porto poder chegar ali e disputar com o Palmeiras. Não sei, sinceramente, não acredito nisso. Não acredito. Acho que o Palmeiras faz um campeonato muito sólido, apesar da gente esperar mais o Estevão, né? Ele é, de novo, só um garoto de 17 anos, acho que é difícil botar a culpa nele de alguma forma, mas ele é a grande estrela desse time, a gente sempre espera um pouco mais. Mas, de qualquer forma, grande trabalho do Palmeiras até aqui, que merecia ter vencido o Porto na primeira rodada e fez um bom jogo contra o Al-Ahly, um jogo seguro, apesar das paralisações bizarras por conta de chuvinha. Mas não vamos entrar nessa também. Acho que os Estados Unidos é o país que vive com catástrofes climáticas constantes, então não vamos entrar em menosprezo com isso também não. Pelo grupo B, o resultado histórico do Botafogo contra o PSG tem que ser falado. Histórico. Não é um confronto de um Mundial de Clubes. A gente tem que lembrar disso. O PSG acabou de ganhar a Champions e ele vai enfrentar no Intercontinental o vencedor dessa Libertadores. Então, muita gente comparou, pô, se fosse fim do ano, hein? Fim do ano o Botafogo não vai jogar, não necessariamente, a não ser que vença de novo a Libertadores. Mas é um mérito absoluto do Botafogo, né? Tem uma história riquíssima, lá nos anos 50, 60, 70 do futebol brasileiro, mas que passou por fases tão terríveis nos últimos 50 anos, que muita gente esqueceu do poder do Botafogo. A gente viveu brincando aqui com a piada do Botafogo e tudo mais, mas a verdade é que a campanha do Botafogo até aqui é incrível. O Botafogo pode perder até por 2-0 para o Atlético de Madrid, que dependendo dos cartões amarelos, o Botafogo ainda assim se classifica, né? É uma maluquice. É um jogo duro que o Botafogo tem hoje contra o Atlético. Eu acho que de todos os times brasileiros que estão em boa classificação, o Bota talvez seja o Bota. Pera aí, eu não consigo resistir, gente. Mas o Bota talvez seja o que corre um risco mais elevado, né? Porque enfrenta um grande time, um time capaz de goleá-lo. Não quer dizer que vá, né? O PSG é muito mais time que o Atlético de Madrid. Se alguém tinha o potencial de golear o Botafogo, era o PSG, e não o fez. Entretanto, o estilo de jogo do Atlético de Madrid, o time do Simeone, é um time sólido e um time que sabe reagir, né? É um time que tem um talento absoluto no futebol mundial, na minha opinião, que é o Julián Álvares. Eu acho ele incrível, baita jogador. O Botafogo tem que tomar cuidado. Tem toda a condição de fazer. Esse time do Renato Paiva tá jogando muito consciente esse Mundial. Apesar do primeiro jogo tenebroso contra o Seattle Sounders no segundo tempo, o Botafogo tem condições plenas de passar pelo Atlético, nem que seja com uma derrota de 1-0 e tal. É um jogo pro Botafogo jogar seguro, né? Dito isso, dá um pouquinho de medo, né? Dá um pouquinho de medo, porque o feito histórico contra o PSG, que todo mundo já choveu no molhado, já falou o suficiente, é um feito absolutamente histórico. O gol do Igor Jesus é histórico. Muita gente falou que foi gol cagado porque teve o desvio, mas é gol de centroavante pra caramba. Tá ali brigando, driblou o zagueiro, cortou o zagueiro e chutou. E aí no chute, cara, tem essas coisas acontecem. O desvio acontece, não é demérito do Igor Jesus, muito pelo contrário. É mérito dele de ter conseguido o lance. Um baita gol do Botafogo, um baita jogo do Botafogo. E seria muito triste ver isso acabar com uma derrota de 3-0 pro Atlético de Madrid, por exemplo. Então, também na torcida para que o Botafogo consiga passar de fase até as oitavas. Acho que é super factível e uma campanha muito além da esperada, né? Para um time brasileiro nesse Mundial de Clubes, num grupo da morte como ele tá. E não tem desculpa não, hein? De europeu falando que não leva a sério. Leva a sério sim, tem que levar a sério. E não botou o Dembélé, tá machucado. Marquinhos não jogou titular. Problema deles. Subestimaram o Botafogo, tomaram no rabo. Essa é a minha opinião. Grupo C, nem vou comentar muito aqui, gente. O Bayern de Munique tá atropelando o Grupo C, venceu o Boca Juniors no golaço do Boca, o golaço do Montiel, né? Tem que ser falado aqui. Eu lamento pelo Boca não ter conseguido o resultado, apesar de que a torcida do Boca Juniors não tem minha empatia por tudo que eles vêm fazer aqui no Brasil quando vem, né, na Libertadores, e é um clube com uma torcida que tem
N episódios de injúria racial e de racismo nos estádios, então não tenho nenhuma empatia pelo Boca, não ligo, e o Bayern venceu foi pouco na minha opinião. Ah, Vidano, mas você tá torcendo pro europeu? Contra o Boca, meu amigo. Se o Satanás e o Bolsonaro fizerem um time e jogarem junto, estarei torcendo pra eles, União Satã-Bolsonaro, que é só o Bolsonaro no caso, geralmente. E o Benfica deve passar também, né? O Benfica vai pegar o Auckland City. Agora não, o Benfica pega o Bayern, né? Puta, então o Boca tem uma chance, né? Apesar de ter que tirar um saldo de gols grande, o Auckland City é realmente o time pra você tirar esse saldo. Não é de surpreender que o Boca meta 6-0 no Auckland. Pode acontecer. Grupo D, que campanha do Mengão que tá nas oitavas garantido já, né? É incrível que o Chelsea vai pegar o Esperance agora e o Flamengo vai pegar o Los Angeles FC. Provavelmente líder do grupo, né? Aliás, eu não lembro se é confronto direto, primeiro critério ou não, mas o Flamengo já garantido lá no topo e vai vencer o Los Angeles também, time fraco pra caramba. Esses times da MLS aí, inclusive a mesma coisa eu falo do Palmeiras. Obrigação vencer. Times fracos demais. E os times brasileiros têm muito mais, tanto elenco quanto plano de jogo, combatividade, é incrível, assim. O Messi no Inter Miami, ele é um ponto de desequilíbrio, o gol de falta dele contra o Porto prova isso. Mas o Porto também, olha, falei isso no Pelada passado e reforço aqui. Time vagabundo lutaria contra o rebaixamento no Brasileiro, vagabundo. Nada mais do que a campanha que o Vasco faz, o Porto faria pior, talvez. Então é isso. Flamengo aí, cara, que jogo fez contra o Chelsea, que jogo. Mais um time europeu que pode até se enganar com o argumento de que, cara, não, a gente, fez os testes e tal. Cucurella saindo, não, num jogo normal a gente venceria, os caras são bons, não é tudo isso. Vão se fuder, essa é, para. Que delícia pro nosso orgulho, né, brasileiro. Apesar de ser o Flamengo, né? Apesar de ser o Flamengo, eu sou Vasco, todo mundo sabe disso. Eu acho legal ver essa arrogância europeia sucumbindo ante a gente, então, legal. E é isso, o Flamengo vai passar com méritos e com tranquilidade por esse grupo D fraco que ele pegou. Com o Chelsea também fazendo parte do fraco aí no frigir dos ovos, né? E se o Chelsea perdesse pro Esperance seria um sonho, mas não vai, né? Tudo bem. E no grupo E pode ter uma reviravolta grande, né? Porque o Monterrey é um grande time, empatou os 2 primeiros jogos, o River e a Inter tem 4 pontos cada um. Se eles empatarem, os dois ficam com 5 pontos, e a Inter pode perder a vaga pro Monterrey, né? Então a Inter vai jogar pra vencer. O Ural Reds não é um time tão bobo assim, não acho que é um time tão fácil, mas o Monterrey é um grande time, tem o Sérgio Ramos, deve vencer o Ural Reds, e aí joga toda a pressão pra cima da Inter e do River pra fazerem um jogão. Vai ser um jogo legal quarta-feira pra gente acompanhar, tá? Esse jogo River e Inter, justamente por conta da pressão que o Monterrey deve botar. Mas é um grupo que ninguém liga, então vou passar reto dele aqui. Pelo grupo F, grande reação do Fluminense, né, cara? Que saiu vencendo o Ulsan, tomou a virada, e aí com um grande jogo do Keno no segundo tempo conseguiu vencer. Só tem um clamor pra fazer. Everaldo, chuta no gol, pelo amor de Deus, né? Que desespero. Ser torcedor do Fluminense deve ser terrível. Vendo o Everaldo lá no ataque desperdiçar essas chances que ele tem desperdiçado. Mas um grupo difícil pro Fluminense. Que, pra falar a verdade, tem pela frente um time duro. O Mamelodi Sundowns, na última rodada, talvez... Cara, venceu a primeira rodada contra o Ulsan, venceu com mais não, né? Mas com alguma facilidade, tal qual o Fluminense passou mais apuro do que o Mamelodi Sundowns, eu até acho. Me arrisco a dizer isso. E o Fluminense, óbvio, tem a obrigação de vencer, tem um time melhor, etc. Mas tem que ficar com o alerta ligado, sinceramente. Acho que faz um bom campeonato até aqui também, lidera seu grupo. É incrível a campanha no grupo do Borussia. O Fluminense está em primeiro, mas tem que ficar com o alerta ligado sim, cara, porque um tropeço qualquer pode tirar a vaga do Fluminense, o que é uma doideira e seria algo lamentável. Renato Gaúcho faz outro excelente campeonato aí. E a virada contra o Sam me surpreendeu, tá? Em algum momento o Fluminense parecia nas cordas. Quando tava 2-1, o Sam teve algumas chances de matar o jogo, inclusive gols como que o Everaldo perdeu, né? E acabou sobrevivendo. Destaque pra defesa incrível do Fábio também no último lance, que caralho, incrível. Grupo G resolvido, Juventus e City já classificaram, foda-se. Vamos passar pro H. No grupo H é parecido com a situação que eu falei lá atrás do grupo do River e Internacional com o Monterrey, né? Porque o Al Hilal vai pegar o Pachuca, que é o saco de pancada do grupo. E tem tudo pra vencer. Joga toda a pressão pro Salzburg, que tem o Real Madrid pela frente. Real só precisa de um empate. E eu preciso falar sobre esse Real e Pachuca, porque o Asensio é talvez
o Maguire espanhol, né? O pior zagueiro do futebol mundial atualmente. O cara não consegue fazer um grande jogo, nem um jogo minimamente normal. Assim, só uma tragédia todos os jogos dele. A expulsão dele contra o Pachuca, o Real venceu de 3-1 com facilidade depois da expulsão do Asensio. Incrível. O último gol do Valverde, inclusive, golaço. Que bola do Brahim Dias. Valverde, o Real com um jogador a menos. O volante do Real Madrid, capitão, infiltrar uma bola daquela e fazer aquele gol. É uma coragem, é de um ímpeto de jogador incrível. Acho o Valverde espetacular também. Um jogo aquém do Vini Júnior, mais um, apesar dele ter feito a jogada do último gol também. A verdade é que ninguém no ataque do Real jogou bem, a não ser o Gonçalo Garcia, né? Gonçalo Garcia foi o grande nome nos 2 jogos aí do Real Madrid, inclusive. E reforço, né? Se tivessem deixado o Modric bater o pênalti contra o Hilal, o Real estaria numa situação bem mais confortável nesse campeonato. Dito isso, eu acho que o Real Madrid tem que passar, né? Não importa. O Xabi Alonso está encontrando um time ainda, o Alexander-Arnold ainda se acostumando, Mbappé com uma cagorreia inacreditável, né? Não consegue parar em pé. E eu acho que o Real Madrid tem que ganhar do Salzburg. É isso. Lá é um clube que eles estão acostumados a bater em Liga dos Campeões, é um clube que o Real Madrid está acostumado a enfrentar clubes parecidos, é um esquema de jogo previsível. É o jogo mais fácil para o Real Madrid do Mundial até agora. E seria uma tragédia o Real Madrid ficar fora das oitavas de final. De tudo isso, gente, tá uma delícia assistir o Mundial de Clubes, tá uma alegria. Eu acho que a gente tem... Eu tô sendo surpreendido positivamente por esse campeonato. Eu achei que fosse ser sem graça, que os times brasileiros fossem ter mais dificuldade. Nem só pelo complexo de vira-lata, que eu confesso também me atingiu em algum momento, mas porque eu achava que esse torneio ele era montado num momento ruim. Porque os clubes brasileiros, eles geralmente estão se formando, né? Tem essa janela de meio de ano que vem um reforço outro, tudo mais. Eu acho que, pra minha surpresa, cara, o Jorginho no Flamengo é um excelente reforço. O Palmeiras tá se encontrando cada vez mais nesse ano. Vão perder o Estevão agora, então o Estevão tentando jogar o torneio da vida dele, né, cara? Pra se despedir com um título desse seria, cara, histórico. Levaria ele pra um patamar absurdo de ídolo. Botafogo num momento melhor, né? Do ano pra eles, eu acho. Fluminense também, pô, um time até um tanto questionado do ano passado, se reencontrando aí com o Renato Gaúcho. Eu tô gostando muito desse Mundial, acho que é um torneio, uma grata surpresa. Quero saber o que você acha, convidar você a comentar aqui na área de comentários do Spotify e também no Instagram, mas principalmente no Spotify, já que está em vídeo aqui. Comente aqui, diga o que você tem achado, diga o que você achou do formato do programa, dessa pequena coluna pra gente comentar um pouquinho essa pausa aí de meio de rodada de uma quinta pra outra, que é quando sai o Peladinha Regular. Ouço o Peladinha Regular, o programa tá no ar. Esse programa não vai ter leitura de comentários, não vai ter leitura de e-mails, não vai ter nada, mas mandem e-mail que a gente lê no Pelada que vem, né? A gente lê no comentário do Pelada. Então comente no Pelada também sobre o spin-off, sobre o 8 e a faixa. Não se esqueçam do site do Peladinha, peladranet.com.br, tem todas as informações e redes sociais fáceis lá pra você clicar, tem na descrição do episódio também muita coisa. Não se esqueça que nós estamos com 2 patrocinadores aqui nessas semanas, a Iron Studios, que tem cupom Pelada10, com desconto de 10% nas figuras do Maradona e do Anderson Silva. Originais do Fute tá com a gente também com cupom Pelada10. Tem link na descrição para os nossos patrocinadores também, queria agradecer eles neste mês aí, durante esse período de patrocínio. Apoie o Peladinha no financiamento coletivo, ajude no Apoia-se, no Patreon e na chave Pix, com cober no seu orçamento a partir de R$1. Lembre-se que vários ouvintes estão gravando com a gente na categoria Cris Cris, então colabore na categoria Cris Cris pra gente gravar juntos, né? As últimas semanas tem sido muito legal gravar com a galera. E é isso, esse foi o primeiro 8 e a faixa. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, alegria, tranquilidade e até o programa que vem, até o Peladinha de quinta. Alegria, tamo junto. Valeu, tranquilidade.